Então, finalizando aqui a respiração celular, a gente viu a glicólise e o ciclo de Krebs. Vimos que eles produzem pouco ATP, a glicólise ela só produz 2, enquanto que o ciclo de Krebs ele só produz 1. Porém, como são provenientes de 2 piruvatos da glicólise, a gente pode dizer que ele produz 2, né? Então, os dois juntos eles produziram 4, é uma quantidade baixa de ATP, porém, eles tiveram aqui como produtos NADH e FADH2. E como eu tinha dito, o NADH e o FADH2 eles são como transportadores de elétrons para serem usados na cadeia de transporte de elétrons, né? Então tá aqui, ó. A gente pode dividir aqui tudo o que aconteceu até o momento em 3 estágios, né? O estágio 1 foi a produção do acetil-CoA. Ele veio aqui da glicólise, do piruvato, né? Ele também pode vir da oxidação de ácidos graxos ou de aminoácidos, que é assunto posterior, né? Então, mas vamos imaginar aqui a produção de acetil-CoA a partir do piruvato, né? Teve a produção de NADH e o ciclo de Krebs em si também teve a produção de NADH e FADH2. Então, esses NADH e FADH2 que vão carregar os elétrons, como dá para ver aqui, o E-, eles vão carregar esses elétrons até a cadeia de transporte de elétrons para serem usados na produção de ATP. A maior parte do ATP vai ser produzido na cadeia de transporte de elétrons lá na mitocôndria, né? Que, aliás, vai se dar aqui nas cristas mitocondriais, ou seja, na superfície da membrana interna da mitocôndria. Então, aqui, o estágio 2 foi a oxidação do acetil-CoA, que ocorreu lá no ciclo de Krebs, também produziu o NAD e o FADH2, que são aqui, ó, transportadores de elétrons reduzidos. E o estágio 3, que é a cadeia em si, transferência de elétrons e a fosforilação oxidativa, que seria a produção do ATP. Então, ele vai se dar aqui na membrana interna da mitocôndria. E temos aqui alguns passos. Ó. Substrato reduzido, combustível doa elétrons. Ou seja, o substrato reduzido é o NAD e o FADH2 que foram produzidos nas reações anteriores. Ó, doador de elétrons reduzidos. Ele vai doar para um complexo de carreadores de elétrons aqui na membrana interna da mitocôndria. Vamos passar aqui por esses complexos de enzimas até chegar no oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, né? Então, todos os elétrons eles vão passar por aqui até chegar no oxigênio. E esses carregadores de elétrons aqui da membrana bombeiam prótons H+ para fora quando os elétrons fluem para o oxigênio. Então, enquanto que eles estão passando aqui pelos esses complexos carregadores de elétrons, eles vão bombeando prótons hidrogênio, né, H+, aqui para fora da membrana interna, ou seja, vai ficar aqui no espaço intermembranoso. A energia do fluxo de elétrons é estocada na forma de potencial eletroquímico, ou seja, vai se criando um gradiente de concentração aqui dentro da membrana interna. E a ATP sintase usa o potencial eletroquímico, ou seja, esse gradiente, para sintetizar o ATP. Isso aqui a gente viu de uma forma mais ou menos resumida o que acontece aqui na cadeia de transporte de elétrons. Agora vamos ver aqui mais detalhadamente, né? A cadeia de transporte de elétrons ela vai ser composta por alguns complexos e algumas coenzimas, né? Complexo 1, aqui está errado, né? 2 era para ser 1. Complexo 2, complexo 3, complexo 4 e ATP sintase. Entre eles vai ter alguns transportadores, né? Que seria a coenzima Q e o citocromo C. Então, como vai se dar isso? Está aqui o NAD, o NADH, ele está na sua forma reduzida e ele vai doar os seus elétrons para o complexo 1. Aqui ele doa os elétrons para o complexo 1, e enquanto que o FADH2 ele vai doar os seus elétrons para o complexo 2. Então a gente pode dizer que ele começa à frente do NADH. Então, o complexo 1 recebeu os elétrons do NADH e o NADH volta a ser NAD+, e o complexo 2 recebeu os elétrons do FADH2 que volta a ser FAD. Ambos, o complexo 1 e 2, agora vão doar os seus elétrons para a coenzima Q, que vai ficar na sua forma reduzida, já que ela recebeu os elétrons, vai ficar na sua forma reduzida QH2. E a coenzima Q vai doar os seus elétrons para o complexo 3, que agora vai ficar na sua forma reduzida. O complexo 3 vai doar os elétrons para o citocromo C, e o citocromo C doa os elétrons para o complexo 4, que fica reduzido. Já o complexo 4 vai doar os elétrons para o aceptor final, que é o oxigênio. O oxigênio vai reagir com 2 prótons H+, aqui do espaço interno, e vai ser reduzido para formar água. Então, o oxigênio a gente pode dizer que ele está sendo reduzido na forma de água. 2H+, mais meio O2, dando aqui água. Então, perceba que está tendo uma movimentação de elétrons aqui, né? Do complexo 1 e 2 para a coenzima Q, da coenzima Q para o complexo 3, do complexo 3 para o citocromo C, do citocromo C para o complexo 4, e do complexo 4, enfim, para o oxigênio, formando aqui água, né? Então, o que está acontecendo aqui é uma corrente elétrica, basicamente. Um movimento aqui de elétrons no interior dessa membrana, e essa corrente elétrica ela vai gerar um potencial elétrico nesses complexos aqui, que eu não mencionei, mas esses complexos, além de ter função enzimática, também tem função de canal. Então, ele vai usar a energia proveniente dessa corrente elétrica para bombear prótons para o espaço intermembrana, né? Então, o complexo 1 ele bombeia um H+ aqui para dentro, a partir do momento que ele recebe os elétrons.
O complexo 2 ele não bombeia, porque ele não é uma proteína integral, ele é uma proteína periférica, então ele não vai ter força para bombear. O complexo 3, quando recebe os elétrons, também usa a movimentação dos elétrons para bombear aqui um H+, da mesma forma que o complexo 4. Então, os complexos 1, 3 e 4 são os que contribuem para o gradiente de concentração. E é por esse motivo que a gente diz que o NADH, ele, na cadeia de transporte de elétrons, ele fornece 3 ATPs. Porque já que ele começa do complexo 1, o elétron dele ele vai do 1 para o 3, do 3 para o 4, que são os 3 complexos que contribuem para o gradiente de concentração, gerando aqui 3H+, que ao passar pela ATP sintase vai gerar 3 ATPs, né? Enquanto que o FADH2 ele só vai contribuir para a formação de 2 ATPs, já que ele começa do complexo 2. O complexo 2 não contribui para o gradiente, já que ele não bombeia prótons. E os elétrons vão ir do 2 para o complexo 3 e 4, que são os que contribuem. Então só vai ser uma contribuição de 2 prótons H+, que vão aqui passar pela ATP sintase, gerando 2 ATPs. Então é por isso que tem essa diferença na contabilidade de energia de ambos, né? Do NADH e do FADH2. Então, aqui nessa região aqui vai ter mais H+, do que nessa região aqui de baixo, já que eles foram bombeados aqui para cima. E, portanto, o pH daqui vai ficar menor, ou seja, vai ficar mais ácido. Enquanto que a região aqui vai ficar mais alcalino. Também, por ter mais H+ aqui do que nessa região, o potencial elétrico daqui vai ser mais positivo, já que tem mais H+, tem mais cargas positivas, né? Então, percebam que vai se criando aqui tanto um gradiente eletroquímico, ali aqui das cargas positivas e negativas, quanto um gradiente de concentração, já que está tendo mais H+ aqui do que nessa região, né? Então, esses H+, eles tendem a voltar por algum lugar, só que eles não têm como voltar aqui pelos complexos. Então, quem vai fazer o retorno aqui, no caso aqui vai ser a ATP sintase, que é essa enzima aqui na membrana, e é o retorno desses H+, que vai fornecer a energia necessária para unir um ADP a um fosfato inorgânico aqui formando ATP. Então é assim que vai se dar a maior parte da produção de ATP aqui na cadeia de transporte de elétrons, né? O movimento desses elétrons pelos complexos, ele vai se dar pelo nível de potencial de redução de cada elemento aqui. E o potencial de redução é quanto que uma molécula ela está querendo, entre aspas, ganhar no elétron, né? Que a gente pode dizer. Por exemplo, aqui, o NADH, ele tem um potencial de redução menor do que o complexo 1. Então, já que o complexo 1 tem um potencial de redução maior, ele vai receber aqui os elétrons do NADH. Já a coenzima Q tem um potencial de redução maior do que o complexo 1. Então, ele vai receber os elétrons aqui do complexo 1. Então, um é maior que um, que é maior que o outro, que é maior que o outro. Então, sempre vai aumentando. E, por fim, o oxigênio aqui é quem vai ter o potencial de redução maior de todos, já que ele é um elemento altamente oxidante. Então, é ele quem mais quer receber elétrons aí. E é justamente por isso que ele vai ser o aceptor final de elétrons, né? Bem, então a gente tem aqui o complexo 1, que também pode ser chamado de NADH desidrogenase, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está oxidando aqui o NADH e ele vai voltar a ser NAD+. Com isso ele vai perder aqui o seu hidrogênio, por isso é uma desidrogenase, né? Então, o NADH ele vai doar o seu elétron para o complexo 1, inicialmente nessa molécula aqui, FMN, que é a flavina mononucleotídeo, que é parecida com o FAD, né? Só muda que em vez de ser dinucleotídeo é mononucleotídeo, né? Então, os elétrons aqui eles vão para centros de ferro e enxofre. Tem várias proteínas aqui com aminoácidos cisteína que tem enxofre na sua composição. Então vai ter ferro aqui juntamente com esse enxofre. Lembrando que o ferro é um metal e o enxofre é um ametal. Os metais têm características de doar elétrons, enquanto os ametais têm características de receber. Então por isso que eles estão muito presentes aqui nesses complexos enzimáticos de oxirredução, né? Então o elétron ele vai fluir aqui pelo complexo 1 e essa corrente elétrica que vai sendo gerada aqui vai ser usada para bombear prótons H+. No caso aqui ele está dizendo 4, mas se a gente for fazer uma contabilidade pode dizer que seria 1, né? E o elétron ele vai do complexo 1 para a coenzima Q. Bem, então o complexo 2, que a gente também pode chamar de succinato desidrogenase, ele está aqui e ele é bem interessante, que é onde o FADH2 ele vai ser reoxidado. Acontece que o FAD, ao contrário do NAD, o NAD ele se apresenta como uma coenzima que está solta pelo citoplasma. Enquanto que o FADH2 e o FAD no geral, ele está acoplado ao complexo 2, que é a succinato desidrogenase. E se você lembra bem, uma das reações do ciclo de Krebs, a que vai de succinato para fumarato, tem como enzima aqui a succinato desidrogenase, ou seja, é a mesma. Então, essa enzima aqui ela faz parte do complexo 2, tanto que você vê aqui, ó, succinato virando fumarato, e ele está reduzindo aqui o FADH2, e o FADH2 imediatamente já vai ser reoxidado para FAD, para voltar aqui a fazer essa reação. Os elétrons do FAD, eles vão aqui novamente para os centros ferro e enxofre, e para um grupo M, que posteriormente vai ser doado aqui para a coenzima Q. A mesma coenzima Q, que recebe os elétrons do complexo 1, ela também vai receber os elétrons do complexo 2.
Então, por esse motivo, a coenzima Q ela vai ficar com 2 hidrogênios aqui, já que ela recebeu 2 elétrons dos 2 complexos diferentes, né? Então, a coenzima Q é essa molécula aqui. Ela também pode ser chamada de ubiquinona, que seria o nome científico mais usado para ela, né? Então, ela é uma molécula altamente lipofílica, o que significa que ela tem uma grande movimentação aqui por entre a bicamada lipídica. Então, ela se movimenta livremente de um lado para o outro. E o papel dela vai ser exatamente de transportador desses elétrons que foram doados tanto pelo complexo 1 como pelo complexo 4. Então, você vê que ela tem duas carbonilas aqui, o 2C+O, e à medida que recebe um hidrogênio, juntamente com um elétron, ele fica na forma de hidroxila, que seria OH. Quando ele fica com uma hidroxila e um C+O aqui, ele fica na forma de semiquinona. Já quando ele recebe os dois hidrogênios e fica na forma de hidroxila, os dois aqui, ele fica na forma de ubiquinol, ou seja, ele está totalmente reduzido. Pegou aqui os dois elétrons dos dois complexos, né? Então, basicamente é isso, sobre a coenzima Q e a função dela que ela tem na cadeia de transporte de elétrons, né? Bem, a coenzima Q, na forma de ubiquinol, ou seja, com os dois hidrogênios aqui, vai doar esses elétrons para o complexo 3, que também pode ser chamado de citocromo C redutase, porque o que ele vai fazer é reduzir o citocromo C, que é um outro transportador. Então, o complexo 3 ele tem uma rede de vários citocromos aqui dentro, que não vou entrar muito em detalhe, mas a movimentação desses elétrons por entre os citocromos no interior do complexo 3 também vai bombear prótons aqui para o espaço intermembranoso, né? Então, depois que isso acontece, os elétrons do complexo 3 eles vão para o citocromo C, que o citocromo C ele também é um transportador de elétrons, mas ele não é lipossolúvel, então ele não fica aqui no interior da bicamada lipídica, né? Ele fica aqui fora, aqui mais ou menos no espaço intermembranoso. Então, o complexo 3 vai doar os elétrons para o citocromo C, e o citocromo C vai ficar na sua forma reduzida, que seria o citocromo C red. Esses citocromos são nada mais nada menos do que proteínas que contêm o grupo M, que é um grupo muito conhecido por ter, por exemplo, na hemoglobina e na clorofila, né? Ambos têm o grupo M, mas os citocromos, no geral, também têm esse grupo M na sua composição. E os citocromos, eles são proteínas que estão muito relacionadas com esse tipo de reação de oxirredução, né? Então, o citocromo C ele foi reduzido aqui pelo complexo 3. E o complexo 4, que também pode ser chamado de citocromo C oxidase, porque ele vai estar recebendo os elétrons do citocromo C. O citocromo C volta a ficar na sua forma ox, que é na sua forma oxidada. E os elétrons agora passam por centros cobre e centros M de ferro, né? Então, ele vai passar do cobre para o ferro. E o cobre aqui no final é quem vai doar os seus elétrons diretamente para o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, né? Então, o oxigênio vai receber os elétrons, vai reagir com hidrogênio aqui, no espaço da matriz mitocondrial, e vai formar aqui água. Então, essa água ela vai ficar no citoplasma mesmo, então vai ficar só na célula mesmo, né? E, por via de curiosidade, esse processo aqui da respiração celular, diariamente, no nosso corpo, produz cerca de 300 ml de água. Então seria mais ou menos um copo. Um copo de água que você não toma, que você produz nas suas mitocôndrias, né? Então, o complexo 4, a movimentação desses elétrons aqui, também vai gerar uma corrente elétrica que vai ser usada para bombear mais prótons H+. Então, foram bombeados pelo complexo 4, 3 e 1. Com isso, foi gerado aqui um gradiente de concentração, e com isso, esses prótons H+, tendem a voltar para o espaço da matriz pela ATP sintase. Então, essa aqui é a ATP sintase, ela está na membrana da mitocôndria também, ela está nas cristas mitocondriais, e ela contém o canal através do qual os prótons retornam para a matriz, né? Então, ela vai se aproveitar desse gradiente para bombear os prótons de volta. E o movimento de entrada desses prótons aqui ele vai gerar um tipo de energia que a gente chama de energia cinética, né? Que é literalmente a energia do movimento em si. E essa energia cinética ela vai girar essa parte catalítica aqui da ATP sintase, ela gira, e esse giro vai ser suficiente aqui para catalisar a reação de adenosina difosfato mais o fosfato inorgânico, formando ATP. Então, toda vez que um próton entra aqui, ela gira e vai assim formando um ATP. Então, é como se fosse uma maquinaria, né? Então, perceba que tem uma certa conversão de energia que está ocorrendo. Primeiramente, vai ter uma energia elétrica, formada pelo movimento aqui dos elétrons, e vai ser convertida em energia cinética aqui pelo movimento dos prótons, que foram bombeados pela energia elétrica aqui, né? Então, os prótons eles vão voltar, vai ter uma energia cinética, que vai ser suficiente para produzir aqui o ATP, transformando em energia química, né? Que o ATP nada mais é do que uma forma de energia química. Então, basicamente, foi isso que aconteceu.
teve uma conversão e formou aqui os ATPs, que vai ser usado pela célula para fazer as suas atividades metabólicas.